Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite aqui da Anshan, da Débora, para participar aqui do painel. E, diante dessa situação que o Pimentel colocou para a gente, vocês podem ter noção do tamanho do trabalho que ele está tendo lá. Na verdade, eu falo para ele que ele está fazendo um milagre lá no NPI com uma situação desse tipo. Mas ele não está sozinho. A partir desde o ano passado, a nossa secretaria, principalmente com o ministro anterior, o ministro Armando Monteiro, e agora com o ministro Marcos Pereira, o NPI entrou na pauta realmente de discussão dentro do Ministério como uma das prioridades máximas que a gente tem dentro do Ministério. E eu vou colocar para vocês qual a nossa estratégia e o que a gente tem feito para fazer essa reestruturação e virar esse jogo. O que eu vou comentar com vocês não é algo que a gente vai conseguir fazer sozinho. A gente vai precisar do apoio do setor privado e aqui da Anshan para ajudar a gente nesse processo, e eu vou mostrar para vocês por quê. Há um ano e meio atrás, quando nós começamos a fazer esse trabalho junto ao NPI, mais próximo dele, nós estipulamos a estratégia em 3 grandes pilares de reestruturação lá do NPI. O primeiro pilar é gente, que foi colocado aqui o déficit que temos de servidores, e, além do déficit, a alta rotatividade deles, principalmente por causa do salário e do alto grau de exigência que você tem para o concurso público. Então, esse pessoal acaba saindo muito rápido e depois a própria estabilidade desses servidores. Então, esse é um ponto que nós atacamos. Então, como o Pimentel disse, 70 foram chamados agora. Nós temos o prazo desse concurso é até maio do ano que vem, que está válido, então tem a oportunidade ainda de 70 novos serem chamados para reforçar esse quadro, e aí a gente conta principalmente com a pressão e o apoio do setor privado, das associações, para fazer com que chame mais 70 até o ano que vem. Então esse é o primeiro pilar, que é gente, pessoas do NPI. O segundo pilar, que é um dos mais importantes, é a própria reformulação dos processos e uso de tecnologia dentro do NPI. Como vocês viram aqui, é inconcebível alguma coisa funcionar com 87 sistemas de informação diferentes. É um remendo, é uma gambiarra de sistemas de informação, e também é necessário uma reestruturação dos processos. E para essa reestruturação dos processos, nós começamos um trabalho há 3 meses atrás, com o Movimento Brasil Competitivo, do Dr. Jorge Gergedal, e o trabalho que nós começamos foi como é que a gente faz uma reestruturação do INPI, e para isso a gente precisaria de um apoio que tivesse de melhor no mercado. Quando nós começamos a discutir isso com o Movimento Brasil Competitivo, o único pedido que eu fiz para eles foi: traga as melhores consultorias que você achar no mundo para ajudar a gente a fazer essa reestruturação. E eles trouxeram, nós passamos 2, 3 meses negociando o escopo desse projeto, eles trouxeram a McKinsey e a Simnetics como um consórcio para fazer essa reestruturação do NPI. E outro ponto que a gente discutiu com eles foi que, ao contrário de uma ideia inicial de vamos pensar o NPI de 2030, 2025, etc. e tal, a gente precisa pensar do NPI de agora. Então, o que a gente pediu e focou dentro desse trabalho são entregas, e o projeto todo vai durar entre 5 e 6 meses de duração, mais 6 meses de implementação com a consultoria acompanhando a equipe do NPI. Então, nós pedimos ações e intervenções muito rápidas de reestruturação de processos e uso de tecnologia para reformular como é que o NPI deveria trabalhar. A partir de agora, ontem à noite nós fizemos a reunião com o ministro e essas consultorias e o MBC, e no dia 20 nós vamos fazer uma reunião apenas com os CEOs e o Dr. Jorge Gerdau, o ministro, aqui em São Paulo, onde nós vamos negociar a captação de recursos junto ao setor privado para fazer o pagamento desse tipo de consultoria. Do lado do governo, isso é a maneira como o MBC trabalha, o Movimento Brasil Competitivo, eles exigem que, em contrapartida ao investimento privado, que haja um comprometimento do governo em implementar essas ações. E por isso a gente trouxe, desde o início, o Ministério do Planejamento junto, que é um dos que fazem esses cortes que o Pimentel mostrou no orçamento, para eles acompanharem desde o início esse processo de reestruturação.
E nós também, como Secretaria de Inovação, estamos lá desde o último governo, com o atual, e seja o que vier, a gente vai estar lá de qualquer maneira para fazer esse projeto acontecer. Então, a gente já tem essa contrapartida de interesse do governo em colocar esse projeto de pé. E aí, dentro desse projeto, o que a gente vai tocar ali? Primeiro ponto, reestruturação total dos processos de análise do NPI. Inclusive, medidas drásticas e medidas, digamos, no nível de centavos e de tempo, para atacar o backlog, e outras medidas da própria análise, que vão ser toda reestruturada, a parte de processos no NPI. O segundo ponto que a gente pediu, e aí essa parte é a McKinsey que vai fazer mais forte, é calcular o impacto da ineficiência do INPI, tanto para o setor privado quanto para o próprio governo. Existem alguns chutes ou estimativas disso, mas nunca ninguém foi realmente no nível de metrificar qual que é o prejuízo que essa ineficiência do INPI gera. E por que isso é importante? Porque na hora que nós formos propor qualquer coisa para a reformulação do NPI ou para a propriedade intelectual, quem toma a decisão é o Ministério da Fazenda e do Planejamento. Essas pessoas, elas têm dezenas e centenas de demandas de todos os órgãos do governo. Essas pessoas geralmente não entendem de inovação como nós estamos aqui. Não é claro para essas pessoas o potencial que tem de propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico. E é para essas pessoas que a gente quer julgar justamente na linguagem que elas falam, que é a linguagem financeira. A gente quer mostrar o quanto que vai ter de retorno do investimento, tanto para o governo quanto para o setor privado, de fazer uma reestruturação no INPI. Isso é algo que a gente pediu muito para que fosse feito, justamente para a gente falar a linguagem, nesse momento de crise, que é a linguagem de finanças. Quanto que é o retorno do investimento, de um investimento desses no INPI? Esse é o segundo ponto. E o terceiro e quarto é reestruturações realmente de carreira, reestruturações de treinamento e uso de tecnologia, não só para a gestão do NPI, mas também para atendimento a vocês, empresários, mas principalmente que uso de novas tecnologias como Big Data, como inteligência artificial, pode ser usado para tornar o exame mais rápido para o examinador que está lá. Então, todo esse processo, no final, vai ter um contrato de gestão de metas, de performance do NPI com o Ministério, e nós vamos poder acompanhar todo esse processo. Esse é basicamente o resumo que a gente tem desse projeto, que vai ser apresentado agora para captação junto ao setor privado, no dia 20, aqui em São Paulo. Então, esse daí é o segundo pilar, que é a reestruturação de processos e tecnologia. Tem um terceiro pilar, que são os acordos internacionais, como foi colocado aqui. O PPH é um dos maiores expoentes desse tipo de acordo. E aí nós resolvemos também fazer esse tipo de ação. Então, nós já estamos, por exemplo, próximos de encaminhar ao Congresso para ratificação o Protocolo de Madrid. E, mais importante, a questão do PPH. Quando chegou a questão do PPH na nossa secretaria, e isso foi ano passado, a gente viu que há 5 anos que vem se tentando fazer um acordo de PPH com outros países. E tinha, digamos, duas grandes forças que eram contra e a favor do PPH. E aí, quando falavam para a gente, poxa, realmente, se você troca uma informação que o cara já analisou em outro escritório, traz para cá, e em troca disso, você passa ele na frente na fila, parece interessante e justo esse processo. Só que a gente começou a perguntar para as pessoas, tanto que defendem, quanto para as pessoas que atacam o PPH, que nos provassem, com evidências, números e cases, qual era o potencial disso. A gente queria entender. E, para nosso choque e surpresa, ninguém dos dois grupos sabia o que era PPH no detalhe. A gente não sabia, e a gente lida com essa parte de inovação e propriedade intelectual, e a gente não sabia. E aí a gente foi perguntar, ninguém sabia como é que era isso no detalhe, a hora que você começa a fazer por quê e quanto, ninguém respondia isso. Então, nós fizemos uma análise do PPH no mundo. O PPH tem 34 escritórios hoje no mundo que usam PPH. Desses 34, a gente descobriu que nos últimos 7 anos, apenas 11 escritórios de 34 que pediram mais de 50
pedidos em 6 anos, em 7 anos, entre escritórios. Aí a gente, poxa, mas só 11 dos 34 que tem mais de 50 pedidos em todos esses anos? Sim. Aí a gente foi para a segunda pergunta. Então vamos focar nos 11 que usam o PPH. E fomos atrás de levantar dados, informações sobre esses 11 que usam. E aí, para nossa surpresa, a gente descobriu que a média de uso de PPH desses 11 que mais usam é de 2,87%. 2,8% entre todos os pedidos entre escritórios entre os escritórios de patentes, 11 que usam o PPH, só 2,8% que pedem isso. Então, você começa a ver que diversos mitos e lendas urbanas sobre o PPH começam a cair. Primeiro, um dos mitos: PPH vai resolver o problema do NPI ou na análise de patente. Mentira. 2,8%, o máximo que a gente viu em um país é 5,8%, máximo, e aí isso não se mantém muito, então não vai resolver o problema. A hora da análise, para a gente ver qual que é o impacto nos escritórios, a gente resolveu ver também, e era variado, ou seja, tinha escritório que só economizava 10% no total do processo de análise, alguns chegavam em 20 e poucos, depende muito da legislação, das diretrizes e de como que cada escritório atua. Algo que os críticos sempre falavam era que ia ter uma inundação de pedidos de fora, então não vai ter, porque poucos pedem. Outro mito era que ia perder a autonomia do escritório. Não vai perder a autonomia, porque o examinador brasileiro escolhe se vai utilizar aquela análise ou não, e o quanto daquela análise ele vai usar. Tinha outra lenda urbana, que era que a análise ia cair de qualidade, porque o cara ia pegar pronto, não ia nem analisar e passar para frente. Não é isso que a gente vê, na verdade a gente vê que o potencial é de aumentar a qualidade, porque já que toda a análise anterior já foi feita, dá para você aprofundar mais nesse processo de forma mais rápida. Então, assim, apesar de todos esses mitos, a gente resolveu pagar para ver e fazer um piloto com os Estados Unidos para saber qual que seria o impacto para o Brasil. E aí nós fizemos esse acordo ano passado, um projeto específico para a área de petróleo e gás, durando 2 anos o projeto piloto e limitado a 150 patentes de cada lado. Esse foi o inicial que a gente fez, porque a gente calculou dentro do NPI qual que seria o impacto que a gente ia suportar dentro desse processo. Então, se alguém falar hoje que o PPH é a solução para alguma coisa, pelo menos as pessoas que a gente conversou aqui no Brasil, ninguém sabe, nem a gente. E nem o próprio NPI, porque está com um piloto justamente rodando isso. E a gente fez por quê? Porque nesse estágio que a gente viu, qualquer ganho a gente precisa aproveitar. Se o ganho vier uma parte do PPH, ok, vamos usar. Agora, se não vier, tem que analisar o impacto que o PPH gera na operação do NPI. Porque a hora que você se compromete a passar na frente outros exames, eu quero ver empresa brasileira aqui reclamando depois que a maior parte dos pedidos vem de fora, que já foram analisados fora, e que isso daí vai passar na frente de todas elas. Alguma empresa brasileira está confortável com isso? A gente não está no governo, mesmo porque a gente não sabe o impacto que isso daí gera. A gente tem interesse em fazer com os outros países? Temos, mas a gente só vai fazer depois que a gente vê o impacto que vai ter para o Brasil e para o escritório brasileiro nessas operações. Senão, a gente vai ter situações de imprudência, onde a gente, por moda ou porque todo mundo fala que é importante o PPH, nós vamos embarcar nessa barca furada, ou não, que pode ser o PPH. Então, eu queria trazer para vocês essas verdades sobre o PPH, que a gente não sabia também, até entrar a fundo na análise. E é isso que a gente vai fazer nesse período de 2 anos, avaliar impactos, avaliar como é que isso daí poderia ser feito com outros países, em que setores, e principalmente o impacto que isso daí geraria no NPI. E toda essa análise também vai estar coberta dentro das operações nesse projeto que eu comentei com vocês junto ao MBC. Então, acho que basicamente esse é o principal terceiro pilar de acordos internacionais, que é importante? Só que está longe de ser a salvação da lavoura, e a gente precisa
tomar muito cuidado e analisar com evidências por que vale a pena ou não a gente fazer isso. Então, é o terceiro ponto. Além disso, como o tema do painel é justamente a parte de inserção internacional, a gente também fez a reestruturação do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, o GIP, que estava há alguns anos parado dentro do governo, e é quem define as políticas ou recomendações de políticas de propriedade intelectual para o governo brasileiro. Nós presidimos esse grupo e nós reinstalamos ele em abril, vamos ter a próxima reunião agora em junho, porque é trimestral, e a reformulação que a gente fez era principalmente para focar em poucos assuntos e fazer a entrega desses assuntos para o governo brasileiro. E aí um dos assuntos que vai estar em evidência agora é o posicionamento do Brasil, dos negociadores brasileiros, nesses novos acordos comerciais, seja bilaterais ou seja outros como o Mercosul, União Europeia. A pergunta é, qual que vai ser o posicionamento do país negociando propriedade intelectual com cada um desses? E para isso a gente também vai querer muito ajuda aqui da Anshan, viu, Débora? Porque a gente quer fazer um processo muito interativo. A gente quer sair de uma visão, muitas vezes, ideológica de negociação para ir para uma visão mais pragmática, baseada em dados e evidências. Então, para isso, a gente precisa estar muito perto do setor privado, justamente para fazer esses cálculos. E para isso a gente fez um acordo também com a CNI, um acordo importante para fazer essa negociação, que é, primeiro, uma série de estudos, mas primeiro, é entender o que está acontecendo em propriedade intelectual nos principais acordos do mundo. Esse é um projeto que a CNI está tocando, junto com a gente. A gente fez um pacote de projetos, onde alguns eles contratam, alguns outros a gente contrata, mas esse vai dar um mapa para a gente do que está sendo negociado em PI nos principais acordos do mundo e qual é a posição que cada um dos países, com diferentes situações econômicas, estão adotando. A ideia é que, com isso, a gente tenha uma visão mais moderna de negociação. O segundo ponto é o impacto dessas negociações dentro de governo brasileiro, ou seja, porque dentro do governo brasileiro tem diversos posicionamentos diferentes dentro do próprio governo, como é normal em qualquer lugar do mundo, mas também com os setores, ou seja, que setores vão ser impactados nesse tipo de negociação. E a gente acredita que a negociação, para isso, tem que ser feito tailor-made. Para cada acordo, a gente vê a realidade nossa e daquele país e discute isso baseado em evidências e não ideologia. A nossa ideologia única que a gente tem, que a gente segue, é que tem que ser para aumentar a competitividade do setor privado. É a única que a gente acredita em termos de ideologia, é essa, e nada menos que isso interessa. Ok? Obrigado.